Vamos continuar o nosso assunto DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Estudamos em aulas anteriores, os métodos de elaboração, os fluxos, como eu elaboro uma DFC pelo método direto e indireto, vendo a diferença ali de calcular o fluxo de caixa operacional por cada método. Agora, nós vamos responder uma questão, buscando chegar à resposta mais rápido, mas ao mesmo tempo nós vamos aproveitar para revisar todo o conteúdo e calcular os diversos fluxos que são encontrados a partir da DFC, importante demonstrativo contábil e muito cobrado em provas. Combinado? Tudo certo? Então vamos lá na telinha, olha aí. Show de bola! Questão que ele diz: os balanços patrimoniais da empresa Terra e Adubos S.A. em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 são apresentados a seguir. Nós temos aí as informações. A demonstração do resultado da empresa para o ano de 2019 é a seguinte. Aí eu tenho aí a DRE para o ano. Durante o ano de 2019, ele me diz: a empresa não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras incorridas, a venda do terreno foi à vista e os investimentos são avaliados por equivalência patrimonial. Com base nestas informações, o valor correspondente ao fluxo de caixa das atividades operacionais gerado em 2019 foi em reais de quanto? E aí eu tenho os valores. Pronto. O que é que vai acontecer? Olha, primeiro ponto. O fluxo de caixa que ele quer das atividades operacionais, ele já falou que é gerado, porque ele vai ser positivo, já que geração de caixa é positivo e consumo de caixa ele é negativo. Posso te dizer, a maneira mais fácil de achar o fluxo de caixa operacional é por meio do método indireto, que é uma receita de bolo. Basta você seguir aquela ordem que nós explicamos, lembrando daqueles pontos do ajuste na DRE que são mais cobrados, mudando o sinal, e das contas ligadas à atividade operacional do ajuste do balanço, é você lembrar aquela inversão de sinal para o ativo e sinal igual para o passivo. É isso, tudo eu já expliquei. Aqui nós vamos agora responder questões. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Como é que ficaria, Felipe? Olha aqui. Pessoal, eu quero chegar na resposta. Então eu vou calcular o fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Ah, Felipe, eu preferi fazer pelo método direto. Eu acho mais fácil. Pronto, você pode fazer. Tem alunos que preferem, mas na maior parte, e eu recomendo fazer um método indireto. Ele é bem mais tranquilo de se chegar à resposta. E aí o que é que nós vamos fazer? Olha, para chegar à resposta, nós vamos começar com quem? Com o lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício é de quanto? Ele é de 350 mil. Aí eu vou fazer os ajustes na DRE. Tudo aquilo que o que, Felipe? Olha, conforme nós explicamos, todas as receitas e despesas que não impactam caixa ou pertencem a outro fluxo, financiamento ou investimento, eu vou ter que ajustar. Se está subtraindo na DRE, eu vou somar na DFC. E se está somando na DRE, eu vou subtrair na DFC. Por quê? Caso prático, rápido e objetivo para entender. Despesa de depreciação, ela diminui o resultado pelo regime de competência, porque é uma despesa, porém ela não reduz caixa porque não há pagamento. Então aquele lucro, ele está vindo de um valor que diminuiu a depreciação, a despesa, eu vou ter que ajustar somando para eu chegar ao meu fluxo de caixa operacional. É isso que a gente quer. E aí, aqui basicamente, lembra? Eu vou ter a depreciação, eu vou ter o resultado de equivalência patrimonial, que não impacta a caixa também, eu vou ter a despesa financeira, olha aqui, despesa financeira, por quê? Porque regra, despesa financeira é fluxo operacional. Olha, se a despesa financeira está na DRE e diminuiu o meu resultado, mas não ocorreu o pagamento, eu vou ter que ajustar somando. Tá aqui, ó, despesa financeira. E lucro na venda de imobilizado, porque quando vende o imobilizado, compra ou venda à vista de itens do ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível, isso é fluxo de
investimento. Então, aqui também nós vamos ajustar. Pronto, são esses 4, tá? Fazendo aqui de forma rápida, eu vou fazer o método Felipe, depois eu venho em detalhe mais. Então, eu vou somar, ó, se está subtraindo, eu vou colocar mais depreciação. Que isso vai dar 84 mil. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o resultado de equivalência patrimonial que está somando, eu vou subtrair, menos o resultado de equivalência patrimonial. No valor de quanto, Felipe? De 30 mil. Depois eu vou pegar quem? Eu vou pegar mais a despesa financeira não paga, mais despesas financeiras não pagas. No valor de quanto, Felipe? De 16 mil. E depois eu vou pegar o quê? Menos o lucro na venda de imobilizado, que é de 96. Menos lucro na venda de imobilizado. Tá certo? Que isso daqui vai dar, como eu estava somando, eu vou subtrair, porque tenho que ajustar, porque ele não pertence a esse fluxo. Eu vou ter aqui o lucro líquido ajustado. Tá bom? Claro que a ideia é que no dia da prova, você só coloque a soma ou subtração, não precisa você colocar cada um. Tá? E ainda, você tem que lembrar que esses valores aqui você vai ter que somar e subtrair. Né? Lembrando aqui que são os ajustes, olha, ajustes na DRE. E aí o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho 2 negativos e eu tenho aqui o positivo. Eu tenho que fazer essa soma, tá certo? Então aqui como é que ficaria? Olha, eu tenho que pegar 350 mais 84 mais 16, que são os positivos. 6 e 4, 10, fica o 0 e vai 1. 1 e 5, 6. 6 e 8, 14. Com 1, 15, fica o 5 e vai 1. 1 mais 3 vai dar 4. Menos 30 e 96. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 30. Vou colocar aqui do lado, né? Menos 30. Menos 96. 6 mais 0, 6. 3 mais 9, 12. Isso daqui vai dar menos 126. Eu pego aqui menos 126. Não dá para diminuir. Aqui corta, aqui fica 4. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 4 menos 2, 2. 4 menos 1 vai dar 3. Então isso daí vai dar 324 mil. Esse é o valor que eu tenho aqui do lucro líquido ajustado. Pronto, Felipe, perfeito, né? E aí, depois o que é que eu vou ter que fazer? Olha, por que que eu somei? Porque aqui, ó, esse lançamento é débito a despesa, credita a depreciação acumulada, não há saída de caixa. Aqui não há recebimento de caixa, debita investimentos por aumentar o fluxo de, né, o saldo da conta investimentos e credita receita de equivalência patrimonial. Despesa financeira, olha, se ela não foi paga, então debita a despesa, e aí como não há conta juros a pagar, ele colocou dentro de empréstimos. Então nós vamos creditar a conta empréstimos. E lucro na venda de imobilizado, na verdade eu posso ter tido o recebimento, mas ele vai fazer parte lá do fluxo de investimento. Por isso que não impacta aí o fluxo operacional. E aí o segundo passo, nós vamos agora para os ajustes no balanço. Lembrando que aqui, ó, é a própria variação. Então aqui eu tenho a própria variação de caixa. Ou seja, a variação das disponibilidades, ela foi 202 mil menos 80 mil, que isso vai dar 128 mil. Lembrando que aqui é fluxo de caixa operacional, aqui fornecedores é fluxo de caixa operacional,
Impostos a pagar é fluxo de caixa operacional. Tudo aqui do ativo não circulante é fluxo de caixa de investimento. Aqui a própria variação não impacta. E aqui eu vou ter fluxo de caixa de financiamento, fluxo de caixa de financiamento e capital também é fluxo de caixa de financiamento. Reservas, não há impacto, já que eu debito lucros acumulados, credito reservas de lucros, não há pagamento nem recebimento. Pronto. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Olha, basicamente, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Lembra, eu expliquei, você tem que voltar lá, agora você tem que ligar o método turbo. Nas contas do ativo, se aumenta eu subtraio, se diminui eu somo. Nas contas do passivo, se aumenta eu somo, se diminui eu subtraio. Ativo, sinal inverso, passivo, sinal igual. É ligar o método turbo. Então, olha, de 2018 para 2019, por quê? Na verdade, eu estou olhando do início do ano para o final do ano. Que 1º de janeiro tem o mesmo saldo de 31 de dezembro, no caso aqui de 2019, 1º de janeiro de 2019, tem o mesmo saldo de 31 de dezembro de 2018. Então, de um ano para o outro, o que foi que aconteceu, pessoal? Ele diminuiu de saldo. No valor de quanto? 240 menos 18, isso vai dar 60. De um ano para o outro, aumentou de saldo. De 160 para 280, ó, é só pegar 2 menos 1 dá 1. E 8 menos 6 dá 2. Então, isso vai dar 120 mil. E de um ano para o outro, aumentou aqui 20 mil. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, mais, porque é sinal inverso, e diminuiu 60 mil, mais a diminuição do saldo de clientes. Então, eu vou pegar aqui mais 60 mil. Beleza? Depois eu vou pegar, se aumentou, eu vou subtrair, menos o aumento do saldo de estoque. Ou seja, menos 120 mil, menos o aumento do saldo de seguros antecipados. Menos 20 mil. Tranquilo. Aí vamos lá para o passivo. Olha, aqui de um ano para o outro, diminuiu de saldo. Quanto? 240 menos 116. Eu pego 240, depois eu acrescento os zeros, tá? 116 não dá para diminuir, aqui corta, aqui fica 3, aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4, 3 menos 1 dá 2 e 2 menos 1 dá 1. Então isso vai dar, diminuiu 124 mil. Então eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair, porque é sinal igual. Se diminuir, eu vou subtrair. Então, menos a diminuição do saldo de fornecedores. Menos 124 mil. Já no caso de impostos a pagar, aumentou de 0 para 64. Então, aumentou 64. Eu vou somar o aumento do saldo de impostos a pagar. No valor de 64 mil. E aí aqui eu vou ter o quê? O fluxo de caixa operacional. Lembrando que aqui eu tenho ajustes no balanço patrimonial. E aí, claro, eu tenho que fazer o cálculo fora e depois trazer para cá, né? Eu vou ter que somar os positivos e depois fazer aqui os negativos, né? Então, fazendo aqui a soma, eu ficaria 324 mais 60 mais 64. 4 mais 4, 8. 2 mais 6, 8 com 6, 14. Fica o 4, vai 1. 1 mais 3 vai dar 4. E aqui eu pego os negativos. Menos 120, menos 20, menos 124 mil. Somar os números negativos, 4. 2 mais 2, 4 e 2, 6. 1 mais 1 vai dar
2. Aí eu pego menos 264. 8 menos 4 vai dar 4. Aqui não dá para diminuir, aqui fica 3. Aqui fica 14 menos 6 vai dar 8. E 3 menos 2 vai dar 1. Então isso daqui vai dar 184 mil positivos. E aí o nosso gabarito vai ser o quê? O nosso gabarito vai ser a letra D de dado, tá bom? O nosso gabarito aí, ele vai ser a letra D. Beleza? Então, assim que você vai fazer na sua prova, tá? É esse o procedimento que você deve fazer. Pronto. Cheguei na minha resposta. Tranquilo. E agora, Felipe? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular os outros fluxos, só para a gente entender como é que isso pode ser cobrado. Então, vamos aqui partir agora, para você ter uma noção, né? Geralmente, o cálculo do fluxo de investimento ele é mais fácil, exceto quando não há depreciação, que é esse caso aqui. Aqui seria até mais fácil calcular logo o fluxo de financiamento, tá? Eu vou já utilizar as fórmulas que eu expliquei nas aulas, mas ao mesmo tempo depois eu vou detalhando para você. Beleza, Felipe? Então vamos lá, olha. Se eu quiser encontrar o fluxo de caixa de investimento, certo? Como é que eu faço, Felipe? Olha, temos aqui máquinas e equipamentos, terrenos e investimentos. Primeiro ponto, investimentos, lembra? Ele aumentou de saldo, em tese houve uma compra, porém ele me diz que esse investimento é avaliado pelo médio de equivalência patrimonial. E eu tenho aqui o que, Felipe? Eu tenho aqui uma equivalência patrimonial. Então, quando acontecer isso, aumentar de saldo e eu ter um resultado de equivalência patrimonial, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o saldo final, menos o saldo inicial, menos esse resultado de equivalência patrimonial. Aí eu vejo se ele comprou ou vendeu participações. Olha, quando eu pegar aqui, vamos calcular aqui do lado, tá? Então, quando eu pegar, olha, no caso aí de investimentos, se eu pegar 86 mil menos 56 mil, eu vou pegar o saldo inicial, 86, menos 56. Então, ocorreu um aumento de quanto? 8 menos 5, 3. 6 menos 6, 0. Ocorreu um aumento de 30 mil. Só que esses 30 mil eu tive um resultado positivo de equivalência patrimonial, então eu tenho que reduzir. Então, menos 30 ficou com um saldo de 0. Então, o que foi que aconteceu, Felipe? Olha, não ocorreu nem compra, nem venda de investimentos. É isso, tá? Para quem tem dificuldade, coloco razonete. Ó, eu tenho aqui uma conta chamada de investimentos. É um ativo natureza devedora. Ele tem 56. No final, ele ficou com 86. Lembrar que aqui eu debito investimentos, crédito e receita. Então, eu vou debitar 30 mil do resultado de equivalência patrimonial, contrapartida. Logo, se você observar 56 mais 30 é 86, essa empresa não comprou nem vendeu investimentos. Então, é isso que a gente tem. Para equipamentos, esse daqui vai ser a parte boa, tá? Porque o que acontece? Felipe, máquinas e equipamentos, ele aumentou de saldo. Em tese, se eu tenho uma conta máquinas e equipamentos e eu já tenho uma depreciação acumulada, o que aumentou de saldo foi porque eu comprei, o que diminuiu de saldo foi porque eu vendi. Porém, observem que não há conta depreciação acumulada. E vejam que lá na minha DRE, existe uma depreciação. Eita, Felipe, agora? Aqui é uma questão que a FCC adora. Esse valor, ele já está líquido da depreciação. É como se ele colocasse o valor contábil no balanço da empresa. Entenderam? Então, aqui, na verdade, é como se ele creditasse, claro que não acontece isso, ele creditasse aqui a conta de máquinas e equipamentos. Porque, na verdade, pessoal, aqui o saldo de imobilizado de máquinas e equipamentos, ele está um valor contábil líquido. Ou seja, já reduzindo a depreciação. Como se ele tivesse, deixa eu colocar aqui de uma melhor forma.
seria o valor do custo menos a depreciação acumulada. Beleza? Felipe, então como é que eu faço isso? Olha, aí você tem que entender assim, eu vou até fazer, dá para fazer aqui, né? Eu vou colocar a conta máquinas e equipamentos. Ele tem um saldo de 376 e passou para 680. 376 e passou para 680. É como se eu tivesse o quê? Tivesse comprado máquinas e equipamentos da diferença. Porém, eu tive aqui o quê? Eu tive um crédito na conta de depreciação acumulada. Que como ela não existe, eu vou creditar que conta máquinas e equipamentos. Aqui seria, ó, 84 mil da depreciação acumulada. Então aqui seria o quê? Aqui seriam as compras de máquinas e equipamentos. Então como é que fica, Felipe? Olha, então vai ficar da seguinte maneira. 376 mais compras menos 84 é igual a 680 mil. Quando eu fizer compras, ele vai ser igual a 680 menos 376 menos 84, isso daí, pessoal, vai dar 294 mil. Logo, as compras de máquinas e equipamentos, ele ficou em quanto, Felipe, aí no caso da questão? Né? Só pra gente... Desculpa, pessoal. 6 menos 4 dá 2, né? 2. 37 menos 8 vai dar 29. E aí, quando eu fizer essa subtração aí, nós vamos ter o valor aí de 300 e... Deixa eu só ver aqui, 84, 376... 376 menos 84, 292, vai dar aqui 388 mil. Beleza? Então, compras menos compras de máquinas e equipamentos, no valor de 388 mil. Toda vez que acontecer isso, eu já te dou uma fórmula. Você vai pegar, se o valor que eu tenho de máquinas e equipamentos que foram depreciados ou amortizados e não há depreciação acumulada, aí eu vou pegar o saldo final menos o saldo inicial, mais o valor dessa depreciação que está no resultado. Pronto, já é uma fórmula. Felipe, caso tenha a depreciação acumulada lá no balanço, aí basta você pegar o saldo final menos o saldo inicial. E pronto. Beleza. E vejam que ela vendeu o terreno à vista. Olha, se ela vendeu o terreno que valia 170 e teve um lucro, que ele me fala aqui de 96, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter aqui, ó, 170 mil mais 96, 6 mais 0, 6, 7 mais 9, 16, fica o 6, vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, eu vou ter aqui, ó, mais a venda à vista, claro, do terreno, no valor de 266. Aí eu vou ter aqui um fluxo de caixa de investimento negativo no valor de quanto? Porque o valor negativo ele é maior. 8 menos 2 dá 2, 8 menos 6 dá 2, 8 menos 6 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Então, fluxo consumido de 122 mil. Beleza? Pronto. Felipe, o fluxo de financiamento. Olha, eu poderia achar bem fácil. Como? Bastava fazer o seguinte. O fluxo de caixa operacional, que é 184,
fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de investimento, mais o fluxo de caixa de financiamento, é igual à variação das disponibilidades. Beleza? Você vai responder muitas questões com base nisso. O fluxo de caixa operacional, 184 mil. O fluxo de caixa de investimento, aí ele é negativo, né? Menos 122, mais com menos vai ficar menos 122. Mais o fluxo de caixa de financiamento é igual à variação das disponibilidades, que é de 122, né, pessoal? Desculpa. Aqui é 122. Pronto. Quando eu fizer isso daqui, olha aqui, o fluxo de caixa de financiamento vai ser 122. 184 menos 122 vai dar 62. Ok? Vai dar aí 62, passa para cá, menos 62. O fluxo de caixa de financiamento ele é de 60 mil. Porque essa soma, ela sempre tem que ser o quê? Tem que ser igual. Então, você vai responder várias questões onde você vai achar isso. Se eu tenho dois fluxos e tem a variação, eu acho o terceiro fluxo pela variação. Ah, Felipe, mas eu quero encontrar. Nós vamos fazer, olha aqui. Só para você entender, tá? Olha aqui. Fluxo de caixa de financiamento. Pessoal, bem rápido, né? Vejam. Olha, isso daqui a gente até viu. Empréstimo aumentou de saldo. Em tese, eu tive novos empréstimos. Mas eu tenho uma despesa financeira não paga que foi para o empréstimo de 16. Então, novos empréstimos foram de quanto? Eu já tenho uma fórmula. Saldo final. Eu pego 236 menos 160. 236 mil menos 160, todo mundo em função de 1000. Tem 3 zeros, 6 menos 0, 6. Aqui não dá para diminuir, corta, fica 1, aqui fica 13, 13 menos 6, 7, 1 menos 1 dá 0. Aí eu diminuo o quê? Menos o valor da despesa financeira não paga de 16, porque aumentou o empréstimo, então eu vou diminuir aqui as novas contratações. Menos 16, 6 menos 6, 0, 7 menos 1, vai dar 6. Então isso vai dar 60 mil. Então, mais novos empréstimos no valor de 60 mil. Beleza, o que mais, Felipe? Capital social não aumentou de saldo, não impactou. E dividendos, Felipe, será que ele pagou alguma coisa do ano anterior? Não, porque no ano anterior não tinha nada a pagar. E será se ele pagou alguma coisa do ano corrente? Fica a dúvida. Geralmente ele não paga, mas eu já vi casos que ele pode pagar. Como é que eu sei que ele pagou alguma coisa, Felipe? Basta você lembrar, olha, o meu lucro líquido é 350. Eu posso compensar prejuízo, que não aconteceu. Eu posso aumentar o capital, que não aconteceu. Eu posso constituir reservas. Opa! Então, do meu resultado, uma parte vai para reservas de lucro. Só sai daqui. Vejam que as reservas de lucros mudaram de saldo. Então, eu pego 368 menos 82. 8 menos 2 dá 6. Aqui não dá, fica 2, aqui fica 16. 16 menos 8 dá 8. E aqui 2. Ficou 286 mil. Pronto. Como todo o lucro foi distribuído, porque eu não tenho aqui lucros acumulados e para as sociedades anônimas eu tenho que distribuir tudo, então o outro valor que eu vou fazer é o quê? É dividendos. E quanto é o saldo? É eu pegar 350 menos 286. Aqui eu corto, fica 4, aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. Aqui não dá para diminuir, aqui fica 2, aqui fica 14 menos 8, 6. Então isso vai dar 64 mil. Opa! Então quer dizer que todo o dividendo que está a pagar foi distribuído no ano e ele não pagou nada de dividendos. Logo, nós chegamos o quê? Ao nosso fluxo de caixa de financiamento, que é de 60 mil e condiz com a aplicação da fórmula, tá? Condiz com a aplicação da fórmula. Pronto. E aí eu chegaria aos 3 fluxos. Quando eu somar os 3 fluxos, ele vai ter que dar o valor de quanto? De 200, né? De 122 mil da variação do fluxo de caixa. Claro, Felipe, toda a questão tem que fazer tudo?
Não, só se for uma questão discursiva e te pedir. Mas o que eu quis aqui para você é explicar o cálculo de cada fluxo, como forma de revisão, para a gente treinar mais a resolução de questões. Agora, claro que você aqui vai focar em responder a questão. Responder a questão, encerra e passa para a próxima questão. É isso que você vai fazer. Então veja que a gente analisou aí todas as contas. Lembrar que caixa e equivalente de caixa, ele não pertence aos fluxos, ele é o resultado que a gente quer. É essa variação que a gente quer encontrar. Reserva de lucros não impacta o caixa. E se tiver dividendos, cuidado, regra. Eu tenho 10 em um ano, fiquei com 30 no outro. Ele pagou 10 do ano anterior. Mas às vezes ele pode não pagar, ou às vezes ele pode pagar um valor do ano corrente. Por exemplo, se lá no caso da DRE, eu tivesse aqui dividendos de 80 mil para bater o valor, por quê? Porque o lucro ele só tem 4 destinações. Ou ele compensa prejuízos, ou ele aumenta o capital, ou ele constitui reservas de lucros, ou ele paga dividendos. Na verdade, distribui dividendos. Então, poderia ser que o saldo aqui fosse 80. Então, se 80 ele só tem 64, é porque ele tinha pago 16 já no momento da distribuição. Entenderam? Então, a gente fez a questão para contextualizar todo o nosso estudo sobre DFC. Alguns destaques, né? Alguns destaques. Observem, tá? Que eu tenho que o fluxo de operacional ele é uma receita de bolo, né? Ah, Felipe, eu quero achar pelo método direto. Pode fazer que vai dar a mesma resposta. Só que você teria mais trabalho. Você teria que encontrar o valor de quê, Felipe? O valor de recebimento de clientes, o valor de pagamento de fornecedores, o valor do pagamento de impostos e essa questão de seguros antecipados. Olha, se eu tenho 20 mil, se eu tinha 0 e agora é 20 mil, tem que ver até o momento. E isso teria que ser comparado até com a despesa, caso tivesse e não tem, de seguros, porque provavelmente ele pagou esses 20 mil ali no ano corrente e não ocorreu o uso desses itens. Beleza? Então, questões desse tipo poderão estar na sua prova. Beleza? Concluímos aqui a nossa aula.